Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e estou falando com vocês do estúdio Live Oak em Berkeley, na Califórnia. E estou acompanhada hoje pelo fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Oi, Ivan, como você está e onde você está? Estou em Austin, mas logo vou ao Caribe para um cruzeiro do BNI, que é uma campanha de adesão nos Estados Unidos. Foi um número enorme de membros que ganharam esse cruzeiro. Então estarei no Caribe por alguns dias e depois vou para Miami para um evento do BNI. Ah, que legal, isso parece ótimo. E sobre o que é o podcast de hoje? Pois é, o título parece uma canção da Disney, não é, Priscila? Nossa! E eu sei que você adora essa música. Quer cantar? Eu odeio esse brinquedo na Disney. Fiquei presa no brinquedo uma vez e ouvi essa música tantas vezes e eu fiquei traumatizada. Uma coisa é certa, as crianças adoram, mas é uma afirmação verdadeira da música. É um mundo pequeno. Já se passaram décadas desde que fundei e administro o BNI. Fico impressionado com o fato de que o mundo pode ser tão pequeno às vezes. Então, vou compartilhar uma história divertida de alguns anos atrás. E mudarei os nomes por privacidade, mas é uma história verdadeira. Fiz um treinamento de liderança do BNI aqui em Austin, mesmo vivendo entre Los Angeles e Austin na época. E o treinamento foi muito bem. Conheci muitos membros e diretores fantásticos, e alguns meses depois, eu estava em Los Angeles, no meu escritório da Califórnia. E na época, eu tinha uma casa à venda na comunidade Claremont, lá em Los Angeles, e tive um problema. Eu tive um vizinho que foi assaltado, e minha casa tinha uma câmera de segurança que capturou as imagens de tudo que tinha ocorrido. E podia ter imagens úteis na investigação que a polícia estava fazendo. Então, recebi uma ligação do Departamento de Polícia de Claremont, mas não consegui atender a chamada quando chegou, e minha assistente me passou a mensagem e o número. Bem, eu tinha acabado de obter um novo número de celular com o código de área de Austin, no Texas, porque estava me mudando da Califórnia para Austin. E sem pensar, peguei meu celular e disquei o número do Departamento de Polícia de Claremont, na Califórnia, para retornar a ligação. O problema é que não disquei o código de área da Califórnia, disquei apenas o número. E para Austin, o código de área é 512 e na Califórnia era 909. Então, inadvertidamente, disquei o número com um código de área 5012, porque não coloquei o código. Alguém atendeu e eu disse: "Oi, aqui é Ivan Misner. É da polícia?" E pensei: espera um pouco, não parece ser a polícia. E ele disse: "Oi", e que não era a polícia de Claremont. Eu me desculpei e confirmei se não era da polícia mesmo. Então ele respondeu: "É o Ivan Misner, do BNI, o Dr. Ivan Misner, do BNI." E eu falei sim, e eu estou supondo que não é o Departamento de Polícia de Claremont, certo? E ele disse: "Não, sou Frank, membro do BNI em Austin." E você pode ver, existem mais de 1 milhão de pessoas na área de Austin. Quais são as chances de eu ter me conectado com um dos tantos membros do BNI entre 1 milhão de pessoas na região de Austin? E mesmo assim eu liguei para um membro do BNI porque não coloquei o código de área de Claremont e eu tinha um novo número de Austin. Então eu me conectei e vi que eu tinha acabado de conhecer essa pessoa que liguei poucas semanas antes. Uau, que engraçado! Porque ele me contou que estava no treinamento que tinha sido alguns dias antes. Nos conhecemos no treinamento de liderança. E eu pensei: uau, isso é incrível. Então, claro, eu tive que explicar a ele por que eu estava ligando e por que achava que era a polícia de Claremont. Ele riu, era um advogado, e achou isso muito engraçado. E eu tive que dizer que foi engraçado também porque ele transformou isso em uma ideia de reunião 1-a-1 do BNI. Inspiradora. Ele disse: "Nossa, seria ótimo ter uma reunião 1-a-1 com você. E já que você me ligou, vamos conversar e nos encontrar." E como eu poderia dizer não, né? Quero dizer, com centenas de milhares de membros, a única vez que faço reuniões 1-a-1 agora é no Dia dos Fundadores, que acontece na última quinta-feira de junho todos os anos. E nesse dia, eu faço um dia de reuniões com membros do BNI. Mas pensei: nossa, não posso recusar esse cara. Interrompi o dia dele achando que ele era da polícia. Então tivemos uma reunião 1-a-1 e foi por causa daquela conversa
que nos conectamos e eu realmente fiz negócios com ele, contratando seu escritório de advocacia. Acho que essa é uma história incrível. Uma coisa é verdade, é um mundo pequeno. Quais são as chances estatísticas de eu me conectar com alguém da minha organização por acaso, simplesmente porque liguei para um número que era de um código de área diferente e consegui esse contato? Não é mesmo? E quais as chances de eu ter conhecido ele há alguns meses antes disso tudo acontecer? Quero dizer, isso é coisa de filme, não é? É algo que só aconteceria em um filme, é algo muito estranho. É também, eu acho, uma história sobre reconhecer uma oportunidade quando ela surge e agir. Então, Frank aproveitou a oportunidade ao pensar rápido e pedir uma reunião. E eu estava mais do que disposto a fazer isso nas circunstâncias. Outro aspecto incrível da história é que foi uma ótima reunião. Eu gostei de conversar com ele e encontramos interesses em comum. No treinamento de desenvolvimento pessoal, eu o referi a Jack Canfield, que é um amigo antigo. E vocês sabem, eu me casei com Jodie, que trabalha para Jack, e não conhecia Jodie na época, mas eu, anos mais tarde, conheci ela e me casei com ela, que trabalhava para Jack Canfield. Eu o encaminhei para um treinamento de Jack Canfield. Tenho que verificar, mas aposto que ela vendeu o treinamento para ele. Vou perguntar se ela vendeu o treinamento, pois sei que ele ligou para ela. Ele expressou muito interesse na Fundação BNI e eu o conectei com a pessoa certa para mais informações sobre a fundação. E acabei fazendo alguns negócios com ele. Acho que é uma história de ganha-ganha. É um exemplo fantástico de que você nunca sabe como você pode se conectar com pessoas e aproveitar a oportunidade quando surgir. E fazer uma conexão inesperada. Então, eu digo para ele que ele fez muito bem feito. Desculpe por ter ligado. Não queria incomodar, mas você agarrou essa oportunidade e foi um prazer estar com você. E eu acho que, para concluir, se você tiver alguma ideia, ficaria feliz de ouvir. Mas para encerrar, essa história sobre conectar-se acidentalmente com um membro do BNI em outro estado por causa de um número de telefone errado mostra como a distância da separação pode ser muito próxima. O resultado inesperado reforça a mensagem de que realmente é um mundo pequeno, afinal. E essa mensagem pode nos inspirar a abrir para novas conexões na nossa vida. Eu adoraria que você, que está ouvindo este podcast ou lendo a transcrição, compartilhasse suas histórias sobre conexões interessantes, incomuns e surpreendentes que você pode ter feito na sua vida. Por favor, coloque-as aqui no comentário do BNI Podcast. Alguma última consideração? Sim, eu só queria dizer que pode ser um bom exemplo de sincronicidade que aconteceu. Você precisa acreditar nesse conceito de que as coisas podem ocorrer por um motivo. Sim. Quanto mais envelheço, mais acredito nessa sincronicidade e, de certa forma, em prestar atenção porque ele estava no meio de algo quando liguei. Ele poderia ter dito: você ligou para o número errado e desligado sem pensar sobre o nome que eu disse a ele. Mas ele estava prestando atenção. Eu liguei para ele acidentalmente. Há uma sincronicidade em tudo isso acontecendo e eu e ele acabamos fazendo negócios por anos devido àquela ligação acidental. Bem, quero também dizer mais uma coisa, que você me contou antes de começarmos a gravar hoje, que agora, até hoje, existem 328 mil membros no BNI. Sim, hoje há mais de 328 mil membros em mais de 75 países pelo mundo. Isso é impressionante. É incrível o que isso se tornou. Sim, e você encontrou um deles. Aconteceu. Das centenas de milhões e bilhões de pessoas que eu poderia ter chamado, eu acabei ligando acidentalmente para um membro do BNI, o que eu acho hilário. Isso é hilário. Ok, isso é incrível, Ivan. Obrigada pelo podcast. Esse podcast foi muito legal. Este podcast tem o patrocínio de MaisNerAudioPrograms.com. Esses programas de áudio oferecem ferramentas e a inspiração para enriquecer sua experiência no BNI. Então, veja o excelente material que está disponível para você em MaisNerAudioPrograms.com. E use o código promocional IVAN50 para 50% de desconto em tudo. Toda a renda vai para a Fundação BNI. Obrigada por nos ouvir. Sou Priscila Rice e esperamos que você esteja conosco novamente na próxima semana para mais um episódio emocionante do podcast oficial do BNI.